Olá, seja bem-vindo ao podcast Transição Energética Justa. Aqui nós queremos discutir e debater os avanços que vêm acontecendo no Brasil e em Santa Catarina com relação à transição energética. Cada episódio recebemos um novo convidado para discutir esse assunto. Hoje aqui comigo, Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável. Bem-vindo ao nosso podcast, Zancan. Obrigado pelo espaço, é um prazer estar conversando contigo. Vamos começar falando de novidades. Aí você acabou de chegar de Brasília, onde a gente teve aí algumas discussões bem importantes, inclusive a aprovação de um projeto aí que fala sobre combustível verde. Para quem está nos ouvindo, o que seria esse combustível verde? O que vem esse projeto a acrescentar nesse processo de transição energética? Bem, esse projeto, que foi iniciativa do governo federal e já passou pela Câmara e agora passou no Senado ontem, no final da tarde, ele chama de combustível do futuro, PL 528/20. E ele tem várias coisas ali dentro. Tem desde aumento da mistura de etanol, a questão da produção de combustíveis verdes para aviação. Tem vários na área do bio, né? Tanto que se fala de combustível do futuro, tudo focado na área de bio. Mas tem um capítulo extremamente importante para a indústria fóssil e também bio, que é o marco regulatório para captura e armazenamento geológico de carbono. A gente chama de CCS. Né? Bom, esse projeto, ele começa a dizer o seguinte: quem é a agência que vai regular? Por exemplo, se eu quiser pegar CO2, só para o nosso ouvinte entender, eu brinco que até churrasco emite CO2, né? Mas toda combustão emite CO2. Sim. No caso de uma usina térmica, você tem ali 12% dos gases que saem é CO2. Então, o que a gente tem que fazer? Um processo químico ou físico-químico de separar, de concentrar esse CO2, tirar o CO2 desse fluxo de gases que vão para a atmosfera. Então, você chama capturar o CO2. Uns falam em sequestrar o CO2. Então, você capturou o CO2, ele está concentrado, e aí você tem que fazer o que com ele? Onde você vai colocar? Então tem caminhos de usar o CO2, aí tu pode usar para fazer combustíveis sintéticos, e isso também está descrito no combustível do futuro, a mistura de hidrogênio com mais CO2. A outra forma é fazer fertilizantes, também dá para fazer, uma tecnologia que nós estamos vendo na China. E a terceira forma é dizer, tudo bem, eu não vou dar uso para isso. Eu vou jogar para baixo da terra. E aí, isso chama-se armazenamento geológico de CO2. Então, você está botando o CO2 para aquíferos salinos profundos, estou falando aí de 1.700, 2.000 metros de profundidade. Ou você pode botar em poços antigos de petróleo e gás, estocar lá, poços que não produzem mais, ou você pode botar em camadas de carvão. Então isso chama-se, ou em basalto, que é outra condição geológica que te permite você botar CO2 lá. Então isso tem toda uma normativa. Uhum. Então o projeto diz o seguinte, olha, a Agência Nacional do Petróleo é que vai cuidar disso. Então ele determinou que a agência cuide, aí deu uma série de regramentos para isso. Então é o primeiro marco que a gente tem no Brasil, no sentido do seguinte: quem regula, quem monitora, quem verifica, quem autoriza essa operação, que na realidade é uma nova indústria que está se criando no Brasil. Então, por exemplo, quando você faz cimento, o cimento, a reação química de fazer o clinker já libera CO2. Depois tu põe mais combustível no processo, queimando fóssil, né? Você põe mais combustível, então gera mais CO2. Então o cimento é uma indústria que eles chamam de difícil de abater o CO2. Né? Então cimento é uma. Aço, você faz aço com coque. Coque vem do carvão metalúrgico, então também emite CO2. Qualquer indústria que use calor em processo, que usa gás ou carvão, emite CO2. Então essas indústrias todas vão ter que ser carbono neutra lá em 2050. Então todo esse processo de captura, e aí depois tu vai fazer o quê? Tu vai armazenar.
Então, tudo isso aí é algo que vai ser... vem com uma indústria muito forte no planeta. Uhum. E, além disso, existe uma outra, o que a gente chama de manejo de carbono, se chama de tecnologias de remoção de carbono. Eu e tu estamos respirando 410 a 420 ppm, partes por milhão de CO2. O que é muito... Nós estamos respirando. Dizem que o ideal seria 370, então nós estamos passando além do limite, né? Que isso leva o quê? Ao aquecimento global. Então, o que tem que fazer é achar tecnologias que venham a pegar o CO2 da atmosfera e, com isso, você depois estocar lá embaixo da Terra. Então, tecnologia de remoção de CO2. E aí, o que acontece? Você tem algumas tecnologias. Quando você planta uma árvore, ou planta qualquer coisa que você planta, a medida que está crescendo, você está tirando o CO2 via fotossíntese. Então, tu tira o CO2. Se tu queimar essa floresta, essa biomassa, o CO2 volta para a atmosfera. Então, se você capturar o CO2, você está tirando e capturando via o processo de combustão. E aí você vai ter emissões negativas. Então, isso é uma das tecnologias. A outra é uma tecnologia que foi muito forte também no mundo, tem muita gente estudando nisso, são grandes ventiladores que succionam o ar passa por dentro desses reatores e reage com um adsorvente, onde fica preso esse CO2. E aí você vai ter que jogar depois para algum lugar. Uhum. Então, são tecnologias que chamam de manejo de carbono. E lá nos Estados Unidos, a gente teve agora em agosto, na semana de 5 de agosto, nós participamos de um evento de mais de 1.500 pessoas, mais de 150 trabalhos apresentados, de tecnologias de manejo de carbono e de transporte e de estocagem de carbono. Essa indústria nos Estados Unidos era uma indústria que não é de agora. Por exemplo, as tecnologias de captura de CO2 químicas, elas vêm de 1932. Você precisava separar o CO2 do gás natural, né? Porque tu tem um conteúdo de só 2,5% você pode ter no gás. O gás que a gente consome nas nossas casas tem 2,5% de CO2. Então, se tem mais, você tem que separar. Então, isso era feito em 1932. Né? Então, a tecnologia não é o problema. Os Estados Unidos têm 8.000 quilômetros de gasodutos transportando CO2. Nossa. Ou seja, praticamente 3 Brasil-Bolívia transportando CO2. Há muitos anos numa operação comercial para tirar mais petróleo. Tu põe num posto de petróleo, o CO2 fica lá e empurra o petróleo para cima. Você tem mais petróleo sendo produzido em campos antigos. Então, as tecnologias são dominadas. O problema todo é o custo disso. Exato. Como é que você cria os modelos econômicos para viabilizar? A grande pergunta para nós, que somos um país pobre, é quem paga a conta? Porque quem botou o CO2 na atmosfera, 2/3 do CO2 que foi para a atmosfera foram os países ricos, que vêm desde a Revolução Industrial, desde 1780 lá para frente. Então, eles colocaram lá. E agora a gente vai ter que gastar com tecnologias para remover, para retirar. Então, é uma grande discussão mundial que ocorre através dos eventos todo ano que se tem, vai para o 29º evento da ONU para discutir como você trata as questões de mudanças climáticas, e o ano que vem a COP30 será no Brasil. E falando em tecnologia e captura de CO2, Santa Catarina sai na frente aí, a gente tem pesquisas acontecendo e não são de hoje essas pesquisas, né? A gente tem ouvido talvez falar em transição energética nos últimos anos agora, principalmente nos últimos 2 anos, né? Mas principalmente lá no sul do estado, vocês já pensam nisso há pelo menos 10 anos, né, Zancan? A gente discute as tecnologias de captura de CO2 desde 2008, 2007, 2008. Em 2007, a gente teve um acordo com a Petrobras e começamos a desenvolver 2 centros de tecnologia. Um no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, focado em armazenamento de CO2, e um em Santa Catarina, focado em captura de CO2. Então, em 2010, a gente começou a construir esse centro.
2024, a gente tem uma planta piloto, tem mais de 70 milhões aplicado nesse centro de tecnologia, desenvolvendo tecnologias com um projeto que começou em 2014 e que já chegamos hoje a capturar 70% de CO2. É uma das tecnologias, essa planta é uma planta única que tem no mundo. Então, estamos trabalhando. A gente não sabe qual das tecnologias que vai ser vencedora, mas em termos de custo, né? Mas a gente está trabalhando nessa. E isso é importante para a gente olhar a formação de pessoal. A gente vai precisar de gente que conheça, que possa trabalhar nisso. Daí a importância, por exemplo, de você fazer formação de engenheiros de minas, Sim. que são os caras que vão cuidar dos reservatórios, geólogos também, que vão precisar estar operando. Então, todo isso é um processo, é uma indústria que nasce, né? A gente, de novo, vem fazendo esse processo desde 2007, né? A Petrobras está bem avançada, porque ela já faz estocagem de CO2. Eu acho que o maior projeto de estocagem de CO2 do mundo no Brasil, é na Petrobras. Jogando no pré-sal o CO2. Então, na Noruega, tem muita coisa acontecendo. A Sleipner, que estoca CO2 embaixo do Mar do Norte, tem 25 anos. Então, veja que tecnologia não é o problema. O problema todo está nos modelos de negócio, para como você vai viabilizar essas tecnologias. E aí, isso é tão importante, Karina, porque nós estamos vendo nesse momento, a gente está vivendo as mudanças climáticas. Exato, ia comentar contigo sobre isso agora, né? A gente está num momento bem Nós estamos complicado. vivendo, nós estamos numa seca, as maiores secas que a gente teve nos últimos 44 anos. Só que esses eventos extremos, eles tinham de 15, 20, 30 anos. Né? Vejam, no Rio Grande do Sul, enchente do Rio Grande do Sul, teve enchente grande lá em 1880, teve em 1915, teve em 41, que foi a outra grande, depois teve em 2024. Mas 23 já teve uma enchente grande lá no Rio Grande do Sul. Setembro teve uma, maio teve outra. Exato. Quer dizer, o tempo desses eventos extremos está diminuindo. Exato. E o que acontece? Olhando o sistema elétrico brasileiro, a gente vem ao longo das últimas décadas não fazendo usinas com reservatório de água. Então é tudo fio d'água. E você está colocando solar e eólica, que são intermitentes. Fio d'água também é intermitente. Tem chuva, gera energia. Não tem chuva, não gera energia. Você não tem estocagem para fazer isso. Não temos sol, não temos energia, não temos E aí vento, o que acontece? Na medida que você aquece, põe mais energia no sistema, evapora, forma mais nuvem. Formando mais nuvem, a nossa placa solar não perde eficiência. Então o Brasil está avançando muito na energia solar, mas ele vai ter um problema lá na frente, porque essa energia não vai estar disponível. De noite ela já não está, mas com muita nuvem ela vai diminuir. Aí, eólica é a mesma coisa, não sabe como é mudar os padrões de vento. A água vai chover mais, muito e muita seca. Então, também daqui a pouco vai faltar combustível, porque já tu não tem armazenagem. Nossa armazenagem era de 5 anos, hoje é 30 dias. Então, onde vai bater? Em plantas de geração térmica, mas que sejam de carbono neutro. Aí entra nuclear, carvão, gás com CCS. Por isso que o CCS é extremamente importante para a gente desenvolver nas próximas décadas. E por isso que o Brasil precisa ter uma regulação e discutir de que forma a gente alavanca essa indústria o mais rápido possível. Inclusive agora, nessa sua ida a Brasília, você também conversou com o ministro lá para também focar aí nessa questão da transição energética e nesses projetos e ações, né, Zancan? A gente tem alguns conceitos que é importante o nosso ouvinte entender. Primeiro, transição energética não significa substituir. Exato. Transição energética qual é o problema que nós temos hoje no aquecimento do gás de efeito estufa? É o gás, é o CO2, que vem do fóssil. Né? Então, o que você tem que fazer é reduzir. Isso é tecnologia. Então, tem que investir, como nós estamos fazendo, em desenvolver tecnologias para isso. Do outro lado, a transição energética, ele também precisa, como a gente foca nas pessoas,
Não é mudar o modelo de alto carbono e simplesmente mudar e as pessoas não dão bola. Não, você não pode destruir valor econômico nem social. Você tem que focar nas pessoas e manter o emprego e a renda. Para isso tem que ter uma nova economia. O que a gente foi falar lá com a ministra de Ciência e Tecnologia, junto com o senador Amin ontem, a gente precisa, primeiro, apresentar projetos de uma nova economia de valor agregado, para ter uma nova economia na região carbonífera. A gente apresentou um projeto para ela ontem, de construção sustentável. Do outro lado, a gente precisa de apoio internacional para que essas tecnologias de carvão, desenvolvimento de carvão e manejo de carbono, elas avancem mais rápido. Então, a gente foi pedir apoio para ela, para fazer acordo com os laboratórios nacionais americanos, porque os Estados Unidos está muito na frente em termos das tecnologias. Então, a gente precisa estar junto com esse pessoal para poder avançar, colaborar, porque isso é um processo colaborativo. Ninguém faz nada sozinho. Isso é a gente chama que é um projeto Apollo. O que nós temos o homem não foi à Lua, não teve um projeto para isso, não teve dinheiro para isso. Nós temos que fazer a mesma coisa com a questão de manejo de carbono. Então, todo mundo estar junto. Isso não é um problema do Brasil, nem é global. O CO2 é global, não é local. Às vezes o cara pensa, mas eu vou diminuir a térmica de carvão, vou fechar. Está falando de 0,3% das emissões brasileiras. Se pensar em termos de global, o Brasil é 2% do global. Então é 0,0 alguma coisa, uma térmica de carvão. Não é nada. Enquanto você fala nisso, a China está fazendo 70 gigas de carvão. Entendeu? Então tem que olhar os números e ver a relatividade. Então com a ministra foi essa conversa ontem, no sentido, vamos ajudar uma nova economia com projetos novos para a região e ao mesmo tempo vamos agilizar, dar velocidade na questão tecnológica. E aí tem uma boa notícia. A ministra determinou ontem de voltar a recriar a rede tecnológica de carvão no Brasil. Olha, como vai funcionar? Conta pra gente. Isso é botar a nossa inteligência junta. Botar todos os nossos pesquisadores para sentar, para discutir, para fazer uma grande rede de discussão, que isso ajuda na velocidade da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. E esse é o próximo caminho, né? O próximo passo, a gente discutir com mais frequência, né? A gente teve a aprovação das leis há 2 anos, né? Que a gente aprovou nível nacional e estadual, né? E depois a gente deu uma estagnada aí no andamento das ações e dos projetos. Agora, a ideia é que isso acelere um pouquinho mais. Isso acelera, né? Quer dizer, essa conversa com a ministra faz parte da discussão de transição energética. A gente a ministra tem uma lei de Santa Catarina, então ela se sensibilizou, entendeu que a solução é tecnológica e como tecnologia passa pelo ministério dela. Sim. Então ela já imediatamente disse, não, eu vou falar com o ministro de Minas, vamos agilizar a questão internacional e vamos já agora começar vou retomar a rede de carvão. Agora vai ter uma série de coisas, eventos, congressos, aí começa a botar os pesquisadores a falar sobre o manejo de carbono, sobre captura de CO2, emissões negativas, aproveitamento de cinzas, termoelétrica, enfim, tudo que nós estamos fazendo hoje, mas sem uma coordenação e sem o olhar mais próximo do governo federal, trazendo apoio internacional para a gente também. Como você está vendo Santa Catarina dentro disso tudo? Santa Catarina está bem, assim, Olha, se a gente vê nível Brasil dos estados, acho que Santa Catarina é um dos que mais discute, mais está à frente de projetos e ações, né? Olha, primeiro, nós tínhamos em 2007, no Rio Grande do Sul, um centro de tecnologia. E não tinha nenhum em Santa Catarina. Hoje, o do Rio Grande do Sul fechou, Santa Catarina está a pleno vapor. Número 1, tecnologia. 2, a gente tem as leis de transição energética, que o Estado do Rio Grande do Sul não tem, e nós estamos trabalhando agora com a Associação Brasileira do Carbono Sustentável para fazer uma lei para o Rio Grande do Sul e Paraná também. Então, nós estamos na frente, com certeza, e Santa Catarina, através da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, está trazendo a inteligência que a gente tem hoje para contribuir, para discutir essa questão da transição energética para o Estado. Então, e tem um plano, estão estruturando o plano, estão organizando o comitê, tem uma série de ações que estão acontecendo dentro da Secretaria que vai mostrar que Santa Catarina está na frente dos outros estados brasileiros. Porque o governo lançou na segunda-feira, não nessa, na outra, o plano, a Política Nacional de Transição Energética. Não botou a palavra justa, né? Tinha que ter colocado a palavra justa.
mas lançou. Mas é uma coisa uma política global, né? O detalhe é que tem que ser olhado. Uhum. Eu tenho projetos na mão para submeter. Quem é que aprova? Onde é que sai o dinheiro? Sabe? Tem um mundo real para ser. Uma coisa está no papel, outra coisa é como efetivamente você faz essa máquina rodar. E realmente você começa a ter resultado. Não dá para esperar nenhum dia. Tem que avançar. Todos os dias tem que acordar, pensar e fazer as coisas acontecerem. Você acabou de falar sobre a questão do justa, né? A gente fala muito disso aqui, né? Não é à toa que esse nosso projeto se chama Transição Energética Justa, porque é necessário a gente olhar para todos os setores e para todas as pessoas envolvidas, né? A gente fala muito do sul do estado, onde a gente tem uma economia que se movimenta muito na indústria carbonífera, né? Mas a gente tem esse impacto acontecendo em todas as regiões e de formas diferentes que às vezes as pessoas ainda não entenderam muito desse conceito e dessas mudanças que vão vir com a transição energética, né? A política catarinense é muito inteligente, porque ela cria polos. O estado de Santa Catarina é um estado único, ele tem vários polos. Por exemplo, o oeste tu tem o agro, a região daqui de Joinville, Jaraguá, indústria, o sul, energia e a cerâmica e outras tintas e outras coisas, plástico, que também tem uma discussão em cima do plástico. Enfim, tu tem vários. Florianópolis, mobilidade. Né? E é preciso pensar em todos. Tem que pensar em todos. Então, a política é inteligente. Agora, o primeiro polo a ser implementado é o do Sul. E aí, depois, a política do Estado vai implementar os outros. Por exemplo, para a nossa indústria, a Europa criou um mecanismo de carbon, chamamos de CBAM, Carbon Adjustment Mechanism. Então, é um mecanismo de proteção, ou seja, o meu produto tem CO2, se o meu produto tem mais que CO2 que o europeu, vai ter que pagar uma taxa para entrar na Europa. Então, usa a questão econômica para fazer com que tu venha incentivar a descarbonização. Então, se o Estado, que é um Estado exportador, ele vai ter que, as indústrias dos estados vão ter que se focar em descarbonizar. A Fies está fazendo um belo trabalho nesse sentido. Exatamente, eu ia comentar sobre isso. Que eles estão já pensando nisso. Sim. Esses produtos vão precisar se adaptar para poder atender essa exigência do mercado lá fora. Então, tem que cair a ficha de todo mundo, tem que olhar isso. Então, a Fies está fazendo um bom trabalho de descarbonização. E isso, o Estado de Santa Catarina está bem posicionado, porque está olhando, está agindo, tem uma lei. Então, tem é um longo caminho. E transição energética, cada caso é um caso. Criciúma é uma região industrial. Então, eu tenho que ver quais as economias, o que eu tenho que fazer na região, além de fazer com que o carvão seja limpo, o que eu vou fazer na região de Criciúma, Sul, Tubarão, Capivari, toda aquela região sul. Se eu for para Candiota, no Rio Grande do Sul, é uma região agro. Exato. Como é que eu vou fazer indústria lá? Que tipo de indústria eu vou botar lá? Como é que eu faço para manter a massa salarial? Como é que eu faço lá no Sul? Então, cada caso, cada país, cada região, ela é diferente. Ela tem que ser olhado o case dela, de que forma você vai fazer a transição. Lá no Rio Grande do Sul, nós estamos pensando, por exemplo, tem um potencial enorme de carvão. Nós temos 3 pré-sais de carvão no Rio Grande do Sul, de energia, né? E tu vai deixar embaixo da terra? Não. Você tem que haver tecnologia para usá-lo. E nós estamos trabalhando para ver se a gente viabiliza emissões negativas. Então, biomassa queimando junto com carvão e capturando CO2, você tem o quê? Você tem emissão negativa. Então, lá em Candiota, olhando a questão do carvão, é criar 2 indústrias. Uma do carvão, que já existe. Candiota hoje é o 3º PIB do Rio Grande do Sul e o 20º do Brasil. Vê a importância do carvão nisso. E do outro lado, a indústria da florestal. Você junta as 2 indústrias, gera energia elétrica, que o Brasil vai precisar, firme, segura, e do outro lado você vai ter uma energia negativa vendendo os créditos que o mundo vai precisar comprar. Então, tudo isso são olhar para o futuro. Nós não estamos falando nada de o ano que vem. Estamos falando algo de 35, por aí. Já que o nosso horizonte é 50. Sim. Né? Sei que você não para. E qual é o próximo passo? O que a Associação Brasileira do Carbono Sustentável tem como foco aí para os próximos meses, para a gente continuar falando de transição energética?
Bem, nós temos que botar dinheiro na mesa, né? Tem que botar dinheiro. O foco agora é conseguir recursos para a transição energética para essas regiões. Então, leis que venham atrair recursos não orçamentários para a transição energética. Isso é uma coisa. Segunda coisa, ter projetos para levar para fora, para os países ricos têm por obrigação, pelo Acordo de Paris, colocar recursos em países em desenvolvimento. E você só vai ter o dinheiro se você tiver projeto. Sim. Então tem que criar projetos, botar embaixo do braço e dizer, ó... E bater na porta. Bater na porta, tá aqui o projeto, você tem que botar dinheiro, tá aqui, esse projeto é elegível, vamos desenvolver. Então, é o segundo ponto. Terceiro, todo esse acordo de cooperação tecnológica, investir para que a gente possa neutralizar o carbono. Então, é um monte de coisa que tem que fazer. Mas o principal deles, nesse momento, a gente está focado, é que a gente consiga manter as usinas térmicas funcionando até 2050. Para isso, tem um projeto de lei no Congresso Nacional, o 576, para recontratar as usinas do Paraná e do Rio Grande do Sul, fazer a contratação da usina Jorge Lacerda aqui em Santa Catarina, que ainda não está terminado o processo, está em curso. Enfim, tem muitas ações para a gente poder fazer e fazer com que a transição energética justa seja uma oportunidade para o desenvolvimento das nossas regiões. E que a gente possa conversar mais sobre transição energética para que as pessoas comecem a entender tudo isso, ouçam mais essa palavra, né? E comecem a captar a mensagem que se quer com tudo isso, né, Zancan? Acho que ainda falta a população, de uma forma geral, entender o que é uma transição energética e a importância dessa transição energética justa, né? É por isso importante esse espaço de nosso bate-papo, né? A gente tem que entender o seguinte, se a gente quer ter segurança energética, a gente vai precisar de usinas térmicas descarbonizadas. Esse é um grande processo e o Brasil tem a grande oportunidade de poder fazer isso. Mas a gente tem que discutir, falar sobre isso. Não dá para esconder e querer dizer que simplesmente uma fonte renovável resolve, porque não resolve. A renovável tem o seu DNA coisas que não tem como consertar, mas as térmicas têm como consertar com tecnologia. E é isso que a gente está vendo exatamente nesse momento, a importância dessas térmicas nessa situação tão complicada que a gente vive das questões climáticas, né? Exatamente, nós estamos aí enfrentando e isso vai ser mais frequente. Infelizmente. Zancan, obrigada pela conversa, pelas informações, pelas novidades aí do setor. A gente sempre vai voltar a conversar sobre isso aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o espaço, foi um prazer a gente estar conversando com vocês. Eu conversei então com Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Karina Kopp e a gente se encontra num próximo episódio do podcast Transição Energética Justa. Até lá!